Pirando Amigo orgulhosamente apresenta dilatação térmica, dilatação dos sólidos. Muito bem. Todos os sólidos se dilatam em 3 dimensões. Ok. Só que existem circunstâncias que eu não preciso de estudar as 3 dimensões. Por exemplo, o trilho de linha férrea, ao dilatar ou expandir, para cima não tem obstáculo nem nas laterais. O que vai interessar para mim é o comprimento do fio. Então, por quê? Aqui vai ter um limite do tanto que ele pode dilatar. Então tem que estudar essa dilatação para calcular esse espaço que tem que ser deixado aqui, que chama junta de dilatação. Então, neste caso, embora o elemento dilate em 3D, é interessante eu estudar apenas 1D. Tanto que dilata para cima não tem problema, nem nas laterais, só o comprimento que vai ter interferência. Do mesmo jeito, quando eu tenho uma tampa, ok? O tanto que a altura variar dessa tampa não tem limite, não tem obstáculo, mas nas laterais, no comprimento e na largura da tampa, vai interferir. Então, nesse caso, eu vou estudar uma dilatação em 2D, ok? A primeira dilatação, que é 1D, é dilatação linear. Tem uma barrinha e o que interessa para mim é o tanto do comprimento dela que variou, esse ΔL aqui. Primeiro, quando a gente fala dilatação, é variação de comprimento. Então, se o cara expandiu, aumentou a temperatura. Se ele comprimiu, diminuiu a temperatura. Nesse caso, ele expandiu. Então, tanto que o comprimento dele aumentou, variou, é igual ao comprimento inicial. Coeficiente de dilatação e variação de temperatura. 1D. Ok? Nesse caso, o coeficiente de dilatação linear é tabelado. Então, quando formos aplicar as fórmulas, assim, uma chapa de alumínio, coeficiente de dilatação 23 vezes 10 a menos 6, e assim sucessivamente. Aqui eu tenho um exemplo de uma chapa bimetálica. Ela é de alumínio e cobre. O coeficiente de dilatação do alumínio é maior que o cobre. Ambas possuem o mesmo comprimento inicial, vão sofrer a mesma variação de temperatura, porém, o coeficiente de dilatação do alumínio é maior que a do cobre. Ou seja, quem tem maior coeficiente de dilatação, se aumentar a temperatura, ele aumenta mais. Se diminuir a temperatura, ele diminui mais. Isso é uma chapa bimetálica. O alumínio e o cobre estão juntos ali. Então, se eu aumentar a temperatura, como o alumínio aumenta mais, a chapa vai curvar para baixo, porque o cobre aumentou menos, mas o alumínio está preso aqui. Então, aqueceu, aumentou a temperatura, nesse caso. Como esse coeficiente de dilatação é maior que esse, a chapa curva-se para baixo. Retornando à situação inicial, se resfriar, para esse exercício, que esse coeficiente de dilatação é superior a esse, não é? Então, ao diminuir a temperatura, quem tem maior coeficiente de dilatação diminui mais o comprimento. Então, como o alumínio diminui mais o comprimento e está aqui em cima, a chapa agora vai curvar para cima, ok? Dilatação superficial, que é o caso da dilatação em 2 dimensões. Bem, aqui alguns autores usam A e outros usam S. Então tá aqui, ó. A dilatação vai ser igual à área inicial. Esse colorido aqui é o tanto que a área variou. Nesse caso também houve um aquecimento. Temos que ficar atento aqui para uma situação. Neste caso, nós temos coeficiente de dilatação superficial. E isso não é dado na tabela. A tabela nos é dado o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa.
Ok. Então, para aplicar aqui, como é duas dimensões, o beta é 2 vezes o alfa. Ok? Atenção, espaços vazios. Espaços vazios. Primeiro, o furo. O furo se comporta como um sólido. Se eu tenho uma chapa aqui, com um furo aqui, essa chapa é de cobre. Se eu quiser calcular o tanto que esse furo varia sua área, é como se eu pegasse esse pedaço de cobre aqui e calculasse. Ou seja, se a temperatura aumentar, a área da chapa aumenta e do furo também aumenta. Se a temperatura diminuir, a área do furo diminui e a área da chapa também diminui. Dilatação volumétrica em 3D. Essa é uma dilatação em 3D. Tentei fazer aqui, né? Aqui é um cubo, faz de conta, e o volume dele aumentou esse tanto aqui. Aqui é importante a gente observar variação de volume nas 3 dimensões. E mais uma vez, essa letrinha aqui, o que significa? Coeficiente de dilatação volumétrica. Não tem na tabela, mas eu tenho a tabela do linear. Então, volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação do alfa. Última observação. Se nós tivermos duas esferas idênticas, de mesmo material, mesmas dimensões, porém uma oca e a outra maciça, ambas vão dilatar da mesma maneira, se sofrer a mesma variação de temperatura. Compartilhe o canal Pirando Amigo, inscreva-se e dê um joinha lá. Valeu!